Olá, eu sou Maria Amélia Ávila e você está no Pode Minerar, o podcast da mineração do Brasil, uma iniciativa do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração. A tecnologia desempenha um papel crucial no desenvolvimento de conceitos de segurança em casos de desastres ambientais, naturais, geológicos em áreas de mineração. Por meio de monitoramento remoto, envio de alerta de emergência, modelagem e simulação, uso de equipamentos como drones e compartilhamento de informações por meio das redes sociais são algumas das maneiras pelas quais os sistemas de informação e monitoramento podem ajudar a prevenir desastres e coordenar a resposta em caso de emergência. No entanto, é importante lembrar que a tecnologia não pode substituir a importância da preparação e do treinamento adequados por parte das autoridades e da população em geral. Para falar sobre este assunto, nós convidamos para o episódio de hoje Henrique Rocha, CEO e fundador na Fractal, entusiasta da ciência de dados para gestão hídrica, especialista em segurança de barragens e também de prevenção de desastre. Henrique, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra poder estar comentando e apresentando um pouco do que eu tenho alocado de tempo para estudar e para desenvolver aqui pela companhia nessa área relacionada à parte de prevenção de desastres. Então, só tenho efetivamente a agradecer por essa oportunidade. Também participa aqui com a gente o Marcos Leone Filho, que é CEO da Venidera. Marcos, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite também. Eu que agradeço, um prazer participar desse podcast aqui, espero poder contribuir nas discussões aí e conversar sobre essa iniciativa que a gente já tem há muito tempo aí para prevenção de desastres naturais. Obrigado. Também participa aqui com a gente o Ricardo Vieira, que também é da Venidera. Ricardo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui e compartilhar com vocês aqui algumas informações que com certeza fazem muita diferença aí para a prevenção de riscos da nossa população. E por último, também participa aqui com a gente a Aline Nunes, que é coordenadora de assuntos minerários no IBRAM. Aline, muito obrigada também por participar aqui com a gente. Obrigada, Maria Amélia. É uma honra estar aqui discutindo esse assunto com vocês e falar um pouquinho dos nossos projetos e iniciativas aqui no IBRAM em relação à prevenção de eventos. Para a gente começar, de que forma a tecnologia pode ser usada para ajudar a prevenir desastres relacionados às mudanças climáticas e em outras situações, como em áreas de mineração, Henrique? Hoje a tecnologia já nos permite ter acesso a uma base de dados que são globais. Esses dados, quando são transformados em informações e podem então antecipar diversos eventos como chuvas torrenciais, N condições que podem acarretar num evento crítico, a tecnologia ela vem exatamente para nos apoiar a como processar essa informação, como transformar essa informação e fazer com que esses dados, então, sejam trabalhados e consigam fazer com que a gente atue em ações de prevenção. Hoje, a gente sempre inicia a partir de modelos meteorológicos, né, interpretando esses dados desses modelos que sempre nos dão uma janela futura do que pode acontecer. Associado a esses modelos meteorológicos, a gente pode trazer modelos hidrológicos, modelos hidráulicos, modelos geotécnicos para poder antecipar qual que vai ser a resposta que uma determinada bacia hidrográfica, uma determinada região vai ter com esse evento, com esse input, por exemplo, de dados de chuva, vento e outras grandezas meteorológicas. E associado ainda a esses modelos, a gente pode depois imputar N outras informações, como trabalhar essas informações de forma geográfica, geoespacializada, identificar quais seriam as pessoas que podem estar nessas áreas de risco dessas estruturas ou desse evento, e poder então fazer depois ações de treinamento, preparação com essas populações, para que a população saiba como reagir num determinado momento. Então, hoje eu vejo que a tecnologia tem acelerado a obtenção e interpretação das informações, tem permitido com que a gente dissemine essas informações
ao maior número possível de pessoas, tem permitido com que a gente use a tecnologia também para melhor divulgar e melhor preparar as pessoas que estão nessas áreas de risco. Sem essas tecnologias hoje, eu não vejo que a gente conseguiria estar avançando tanto quanto nós estamos avançando em políticas, em ações, exatamente para poder disseminar a questão da prevenção e a preparação e a resposta dessa população para evitar esses prejuízos, tanto de ordem material, quanto também na questão humana. Foi bem importante o ponto que o Henrique levantou. Esses pontos, com certeza, hoje, que antigamente era um desafio, né, razoável processar todas essas informações e ter essas informações em tempo hábil para processo de tomada de decisão, né? E mais essas informações no processo, né, temporal, a gente chama de informação exógena, né? Aquela informação que vem e o que eu faço com ela, né? E a partir do momento que eu falo, eu tenho uma informação exógena, o que eu faço com ela agora, né? O que se via antigamente era que as pessoas, elas acabavam não tendo acesso a essa informação porque a comunicação não acontecia. Às vezes até tinha um cientista fazendo uma previsão de chuva, por exemplo, e essa informação não chegava na população, essa informação não fluía. Nos últimos anos, o que a gente viu, além do avanço das tecnologias e ciências de dados e tudo mais, houve muito avanço em termos de comunicação. Os dispositivos móveis vieram trazer toda essa fluidez de comunicação e, apesar disso, em muitos países ainda se vê pouco dessa informação fluindo, né? O que os cientistas fazem e como chega nos dispositivos móveis das pessoas em termos de tomada de decisão, né? Eu posso até ver uma previsão do tempo, né? No meu celular, por exemplo. Mas o que eu faço com essa previsão do tempo? Eu não saio de casa? Ou eu saio, ou eu evacuo? E por isso a gente vem trabalhando muito nesse processo, né? É o gancho do que o Henrique falou para o processo de tomada de decisão. Então a tecnologia ela vem viabilizar isso, né? O Proxy, que a gente trabalha já há muitos anos nele, ele vem justamente suprir esse gap, né? Como que eu aviso a pessoa que ela tem que tomar uma atitude, né? E a partir do momento qual atitude é essa, né? Então, os meios de comunicação, o celular é uma delas, mas a gente tem conectado uma série de pontos de comunicação, digamos assim, né? Isso é que mais salta aos olhos, a gente olhar poucos anos para trás, né? E ver que muitas dessas coisas simplesmente eram impossíveis porque a gente não tinha essa fluidez de comunicação, né? Como chegar a informação na pessoa. 10 anos atrás a gente tinha o quê? Telefonema e um SMS, eventualmente, né? Então, acho que esse que é o grande motivador, acho que é nossa, a grande força motriz para o Proxy e para as iniciativas que a gente vem trabalhando. Eu vou aproveitar e vou pedir para o Ricardo para ele explicar o que é o Proxy. O Proxy é uma ferramenta que ela se dispõe a agregar as informações de várias fontes fidedignas que produzem dados acerca de eventos que podem incorrer em risco a populações de grandes centros ou de áreas que estão sujeitas a eventos e algum tipo de anormalidade e agrega essas informações numa plataforma que fica acessível de maneira fácil e amigável para utilizar por qualquer nível da população. Então, sejam pessoas que estão acostumadas a mexer com tecnologia, sejam pessoas que têm pouca familiaridade com tecnologia, o Proxy deve ser uma ferramenta prioritária para se informar acerca de todos os tipos de evento que possam incorrer em algum tipo de risco para o local onde ela mora, para o local onde seus parentes ou seus negócios estão. Aline, vamos resgatar aí que a gente está falando aqui sobre a questão de que forma que a tecnologia, né, ela pode ajudar a prevenir desastres, principalmente os desastres relacionados às mudanças climáticas em áreas de mineração. Bem pontuado, iniciado pelo Henrique, né, trazendo os aspectos aí de preparo, de conhecimento, de inventariar as informações de um território, as previsões, consolidar, unificar essas informações e transformar isso em uma base para tomadas de decisão. E aí o Marcos complementou com a vinda do Proxy. Então, aí, resgatando, né, a primeira pergunta, como a tecnologia pode ser usada, né, para essa prevenção. A partir do momento que a gente tem a tecnologia unificando as informações que há um determinado tempo a gente não conseguia fazer essa unificação de forma tão amigável, hoje a gente consegue, a tecnologia permite isso, a sobreposição de vários riscos, né, em um determinado território. Então, ela facilita a digestão, vamos dizer assim, de uma série de informações e de interação entre os vários fenômenos, as várias possibilidades, a criação de cenários, e isso os alimenta
com informações e nos prepara melhor para conhecer o que pode acontecer, conhecer a realidade, conhecer diversos cenários, e isso possibilita, então, melhor organização dos órgãos, né, que trabalham essa parte de resposta, mas eles têm que estar preparados, então, e também trabalhar na parte de prevenção. Então, toda essa questão anterior de preparar, de resiliência e de resposta, a tecnologia favorece isso. Então, é dessa forma, a gente consegue tanto consolidar as informações, transformá-las em informações úteis para a tomada de decisão, a gente se prepara melhor, a gente prevê situações, e ao prever a gente consegue evitar uma série delas, né? Então, é dessa forma que a tecnologia nos auxilia, né? Trazendo a informação de forma mais fácil de digerir, entender e nos preparar. E aí, eu vou voltar com o Henrique. Quais são os principais desafios para a transmissão de informações em tempo real e respostas em caso de emergências, Henrique? A gente tem diversas formas de fazer a informação, né, o alerta chegar à população. Como até o Marcos abordou, a gente tem a oportunidade de utilizar a antiga telefonia fixa, né, que muita gente já nem tem mais digamos, esse canal, né. Até a nossa Defesa Civil Nacional e as Defesas Civis Estaduais, elas utilizam um canal de comunicação que é o SMS, para poder levar essas notificações à população, só que normalmente esses SMS são relacionados ao CEP que a gente se encontra. Então, se você está fora do seu endereço, mesmo assim você vai receber uma notificação se aquela área foi identificada como um CEP a ser notificado. Além disso, a gente tem os sistemas de comunicação em massa, né? Então, sistemas de sirenes e outros, né, que exigem aí um elevado custo para a implantação, elevado custo também de manutenção desse tipo de sistemas, né? E com o advento da tecnologia, a gente está conseguindo ampliar essa disseminação da informação quase de forma individual, por exemplo, através hoje dos celulares, né? Então, hoje nos celulares a gente consegue já fazer essas notificações serem geoespacializadas, né? Elas serem enviadas por uma determinada região e aqueles celulares que estão naquela região, então, receberem essa notificação. No início desse ano eu estive fora do país e mesmo não estando cadastrado no sistema de alertas, por exemplo, desse país, por eu estar numa área de risco, eu recebi a notificação. Esse é o tipo de avanço que hoje a tecnologia nos permite, né? Então, as próprias redes de telefonia podendo ser compartilhadas, independente da operadora que você use, você poder também receber essa comunicação, né? Todo esse processo, né, de fazer efetivamente essa notificação passa, como eu comentei antes, por todo um trabalho pretérito, né? Então, a gente precisa está recebendo informações, por exemplo, de monitoramento de estações, e aí isso exige, né, por exemplo, inteligência das coisas para poder transmitir esses dados, telemetrias, aí diversas tecnologias de telemetria que a gente tem hoje, GPRS, 4G, 5G, satelital, redes de rádio, Wi-Fi. Então, a informação sai de uma determinada estação, vai para um centro de monitoramento, vai para um local que interpreta essas informações, identifica que aquela informação pode ser um risco, caracteriza esse risco para depois então fazer a emissão desse alerta, para conseguir fazer com que a notificação em si chegue diretamente à população. Existe sempre um trabalho muito grande pretérito de acompanhamento, previsão, prevenção, para depois então a gente começar a ter as etapas de ação junto à população. Marcos, e como é que você poderia classificar os desafios aí para a transmissão dessas informações em tempo real? Quando a gente quer alcançar um volume grande de pessoas, né, a gente já está falando aí de serviços que precisam escalonar, né, aumentar de capacidade de transmissão, eventualmente em tempo real, né? Então você imagina num fluxo normal de um aplicativo de um Facebook que você usa, do Instagram, você eventualmente recebe uma notificação ou outra, eventualmente num tempo ou no outro. Os servidores dessas grandes empresas, eles vão redistribuindo essas mensagens. Muitas dessas mensagens ainda não são críticas, né? Elas chegam ali no celular falando, fulano fez uma atualização, te mencionou, né? Eventualmente não tem uma criticidade ou atrasar na entrega dessas mensagens, né? Quando a gente fala de desastres naturais, muitas vezes a população impactada pode ser enorme. Se você pegar um centro como Belo Horizonte ou São Paulo, a gente está falando de milhões de pessoas, ou quase milhões de pessoas, muitas vezes, que precisam ser alertadas ao mesmo tempo, e eu não posso atrasar na divulgação da informação. Por isso, né, todos os serviços eles têm que ser escalonáveis, né?
Então, toda a infraestrutura, por exemplo, hoje que o Prox tem, ele pode aumentar, escalar os servidores, aumentar a quantidade de servidores, aumentar a quantidade de rede, para que essas mensagens consigam chegar nas pessoas. Isso é um desafio grande para qualquer um que trabalha com grande volume de dados, né? Para a gente, né, olhando mais a perspectiva do Prox, né, como uma ferramenta de comunicação com a população, essa eu acho que é um desafio. Não sei se o Ricardo concorda comigo também. Eu concordo bastante com o Marcos, né? Porque quando nós contemplamos o cenário de infraestrutura que nós temos nos grandes centros, eles destoam bastante da maior parte do país. E quando nós temos o desafio de utilizar soluções de tecnologia para alertas, para alarmes, para avisos, para essa grande massa de população, o nosso desafio é criar soluções que possam contemplar e atender a necessidade de uma população que tem um acesso à infraestrutura de comunicações mais modesta, né? Que tem equipamentos, por exemplo, de celular de gerações mais antigas, mas que também consigam receber informações que, desenhadas por nós, tragam ainda o conteúdo relevante para trazer o conteúdo de alerta que elas precisam receber e saírem dos riscos a qual elas possam estar submetidas em tempo hábil. Agora, Aline, a gente está aí com uma internet que é 5G, né? Você acha que ela ajuda na comunicação entre os órgãos de segurança e a população, apesar de grande parte da população ainda não ter o 5G? Sem dúvida, Maria Amélia, as nossas evoluções tecnológicas, né, os recursos que a gente tem, cada vez mais rápido surgem novos recursos, né, que melhoram. Então, sem dúvida, a internet, a gente tem visto aí essas evoluções. E como pontuado aqui, né, pelo Ricardo, pelo Henrique, pelo Marcos, a gente tem desafios, mas a gente tem caminhos em termos de tecnologia para alcançar, né? Quando a gente pensa, então, em populações em regiões mais remotas, em regiões que muitas vezes não têm acesso à internet, mas que têm outras formas da comunicação. Existem outras maneiras da comunicação chegar, de alguma maneira, né, a essas populações. Claro que a gente tem que pensar sempre que a gente não atinge um contingente, né, de 100%, 99% já seria excelente. Então, assim, nós temos caminhado, essas questões de tecnologia, elas vêm melhorando cada dia mais e a gente vai melhorando cada vez mais, sem dúvida. Hoje a gente tem uma possibilidade de comunicação rápida, ágil entre os órgãos, entre os empreendedores e entre a população. Agora, um ponto que eu acho importante complementar é que a tecnologia ela é complementar, ela é uma ferramenta complementar sempre ao nosso preparo em relação a conhecer o território, em relação à nossa cultura, em relação à informação, informações tanto gerais, informação de risco, e a gente tem desafios para vencer em relação a isso, a conhecimento do que a tecnologia ela vai auxiliar na informação chegar de forma mais rápida, que os órgãos, né, têm trabalhado isso aí mundialmente falando, o Henrique citou esse exemplo, as situações têm trazido muitos órgãos para essa questão de prevenção, né, de trabalho prévio, mas a cultura do risco, da informação do risco, ela é um desafio que a gente ainda tem, muito claro, principalmente no nosso país, né? Então, eu queria complementar aqui, a gente está falando de tecnologia, mas é um desafio transmitir, né, para a população, para a sociedade, que a tecnologia ela tem um papel complementar, ela vai ser uma ferramenta, ela vai ter grande utilidade e bons resultados à medida que a gente conhecê-la bem e souber usar de forma adequada cada uma das ferramentas, cada um dos aplicativos que a gente tiver. Henrique, nessa questão aí, já que né, a própria Aline falou que é uma ferramenta complementar e tudo mais, como é que é possível garantir que, por exemplo, uma conexão ou a internet, né, que a tecnologia em si, que ela seja acessível a todos, independentemente da localização ou da condição socioeconômica, e principalmente nos casos de desastres, né? Como é que vocês tentam trabalhar a tecnologia para isso, né? Superando problemas de conexão e de internet e tudo mais.
Um ponto que eu trouxe até na fala anterior está relacionado às diversas tecnologias que podem ser aplicadas, né? E quando a gente começa a implementar sistemas de alerta, normalmente a gente sempre pensa em, como a Aline falou, conhecer o território. Então, a gente, antes de definir por qual tecnologia adotar, a gente tem que fazer esse reconhecimento do território e saber quais estão disponíveis naquela região. Depois, a gente identificar, digamos assim, fazer um diagnóstico sobre a população. Qual é o nível de sensibilização a risco que aquela população tem? Fazendo, então, uma comparação entre essas, a gente definir, então, qual tecnologia deve ser ou poderia ser adotada para que, naquela determinada região, a informação seja disseminada da melhor forma, né? Os métodos que vão ser utilizados, normalmente, eles devem ser métodos redundantes. Então, se um dos formatos, por exemplo, o SMS, não foi suficiente, a gente não teve um grau de cobertura grande, qual outro método para aquela região pode ser utilizado para complementar essa notificação? A gente já tem históricos, por exemplo, né, caso clássico de problemas até fora do país, notificações em massa para a população que foram feitas através de um Twitter, um determinado representante de um órgão de defesa tweetou aquela informação foi disseminada e em questão de alguns minutos, mais de 1 milhão de pessoas no entorno daquela área já tinham conhecimento, né? E aí o que acontece? Quando essa informação passa a ser disseminada numa região, as próprias pessoas tendo que evacuar, elas vão às ruas. E no momento que você começa a ter esse movimento, né, de um número grande de pessoas, por mais que você não tenha entregue a informação a 100% daquela população, o próprio movimento, né, das pessoas indo à rua, o próprio movimento das pessoas começando a evacuar, passa também a transmitir essa informação para outras que podem não ter recebido a notificação inicial. Para a gente poder sempre definir, digamos assim, o melhor canal de comunicação, esse trabalho pretérito de conseguir identificar qual que é a realidade da área a qual a gente vai precisar notificar, ele é muito importante. Marcos, quais são as estratégias que vocês utilizam aí em relação ao PROX para poder superar essa questão da acessibilidade, da conexão da internet em lugares que são mais distantes e com uma limitação, né, de sinal? Tudo começa, na realidade, no desenho do aplicativo móvel, né, que é o que a gente entrega para a população, que todos os requisitos que a gente desenha, né, na hora de projetar o aplicativo, né, vários deles têm a ver, por exemplo, com os dispositivos móveis do público-alvo, né? E aí, muitas vezes, como o Ricardo estava falando, nessas populações aí, a gente vai encontrar pessoas com celulares mais modestos, né, com configurações mais simples. E o aplicativo, a gente não pode liberar um aplicativo cheio de recursos, né, lindos, maravilhosos, mas que não vão funcionar nesses celulares, né? Começa por aí. O segundo ponto é uma boa estratégia, né, e que o PROX tem também, de armazenamento que a gente chama offline, né? Então, o aplicativo do PROX, todo tipo de comunicação, ele acontece se eu conseguir uma comunicação de internet. Então, eu consigo uma comunicação, eu atualizo o aplicativo, essa atualização é salva no dispositivo da pessoa e ela fica disponível. Então, a hora que ela abre o celular, aquela comunicação que o celular dela conseguiu numa janela de tempo que ela conseguiu internet, vai estar lá disponível para ela. Esse é o grande ponto, você aproveitar o máximo, às vezes, de conexões que são intermitentes, não tem boa qualidade, através de um armazenamento dentro do dispositivo, né? Por isso a gente chama offline, porque eventualmente eu posso desligar o aparelho da pessoa que a informação continua lá. Naquele intervalo eu consegui informação, internalizou no aplicativo e a pessoa consegue acessar aquela informação. Além disso, os processos, as decisões, né? Como o Henrique estava falando, para onde que eu vou, né? Para onde que eu me movo, qual a ação que eu tomo nesse momento, ela também fica internalizada no aplicativo, né? Que isso é uma questão importante, né? Numa situação de emergência, eventualmente a cidade já não tem mais rede celular, o Wi-Fi está sem energia elétrica, né? Então, a comunicação muitas vezes pode já ter ruído. Então, o PROX foi desenvolvido para suprir essa eventual falha no processo de comunicação também, que é muito importante numa situação de emergência, né? Se a pessoa tiver o celular, às vezes até a gente já viu casos, né, em cidades que a gente visitou, de pessoas que tinham acabado com o plano móvel dela, né? Então ela não tinha o plano móvel mais, e ela falou, mas chegou a comunicação aqui, né? Como que chegou se eu não tenho mais internet? A gente falou, muito provavelmente você deve ter passado num Wi-Fi público, que você já conectou alguma vez, conectou, a informação trouxe, entrou no aplicativo, e quando você abriu a próxima vez, você viu a informação.
Então, esse tipo de fluidez, uma pessoa que precisa de um acesso a um recurso mais sofisticado, tendo um aplicativo, um celular mais modesto, acaba viabilizando muito desse processo de comunicação em processos de emergência. E aí, então, eu vou entrar com o Ricardo para falar quais são aí as principais limitações da tecnologia, no caso, né, para poder prevenir ou então ter uma resposta rápida para possíveis desastres. As principais barreiras, elas coincidem basicamente com as limitações socioeconômicas das pessoas que podem estar em situação, em região de risco, onde até a aquisição de um aparelho celular representa um desafio. Nós sabemos que existem um número relativamente grande de pessoas que podem hoje estar em áreas de risco, não por uma escolha, mas por uma necessidade econômica, e essas pessoas, elas muito provavelmente teriam dificuldade de ter acesso a dispositivos que naturalmente estariam compatíveis com as soluções de alerta que a gente tem comentado. Nesses casos, a chave é o multicanal, né? Nós entraríamos com soluções tecnológicas também, que fazem parte do array de soluções que o proxy contempla, que você, em parcerias, teria dispositivos que independem da rede de celular, que tem um baixo custo e que possam ser instalados nas áreas que estão submetidas a algum tipo de risco e que possam, integradamente ao próprio proxy, receber alertas que normalmente nós enviamos via rede celular e dos outros canais que a gente também utiliza, como SMS e até mensagens de voz via automatizada, né? Então, os nossos desafios realmente vão nesse sentido, com o advento da internet das coisas e rede Wi-Fi de longo alcance, essas soluções que até pouco tempo eram inviáveis e até indisponíveis, elas passam a fazer parte das opções de dispositivos que a gente pode utilizar para poder compor essas lacunas de público que, de uma forma tradicional, a gente não teria como atender. E elas passam a ser atendidas através dessas novas soluções. Agora, Aline, eu vou voltar com você. Como você falou antes, né? A tecnologia, ela é complementar, ou seja, apesar de toda essa estratégia, né, e ações que o Henrique, o Marcos e o Ricardo elencaram aqui, existem outras formas também de ajudar a disseminar as informações para poder evitar, não é isso? A gente tem, por exemplo, citando os territórios, né, que tem as atividades, a CEMIG teve o papel, né, primário, lá vamos dizer assim, inicial na construção dessa ferramenta, né, que hoje é o PROX, então é o parceiro nosso. Em territórios que têm atuação, por exemplo, da CEMIG, de mineradoras, né, a existência de obrigações legais, né, faz com que a gente use outras formas, né, para complementar essas informações e outras ações nessa construção e nesse preparo, né. E aí tem um dos itens legais a exigência de realização de simulados, a realização de encontros com as comunidades, da interação com as comunidades para passar as informações, a questão da transparência. Isso tudo está bem detalhado em legislações específicas, né, para os dois setores, e que trazem essas exigências, né, de relacionamento com as comunidades nesses territórios de atuação. E aí a gente pode, então, lançar a mão de outros quesitos, né, de outras coisas que nem sempre estão nas exigências legais. Tem tantas ações que já são previstas em lei e essas outras ações como usar a tecnologia, né? Embora esteja lá de forma subscrita, né? De forma indireta nessas previsões legais. Então, voltando, né? Sendo mais objetiva aí na sua pergunta, a atuação junto às comunidades em forma de reuniões, de seminários orientativos, né? Em que se apresenta, se fala das operações, né? Se fala do território, se fala essas reuniões são periódicas, né, esses encontros são periódicos, eles são, essas ações, né, simulados, esses seminários, são uma forma aí de complementar e de instruir, né, então ali é o momento de mostrar, tem alguma tecnologia que favorece essa comunicação, essa continuidade no acompanhamento dos processos, das operações, da situação daquele território. Então, é aí que vem a complementação da tecnologia, né?
A gente fala sempre na prevenção de desastre com um olhar sempre voltado para os órgãos de segurança e também para as comunidades. Mas, Henrique, qual que é o papel das empresas de tecnologia na prevenção e na resposta a desastres? Acho que aí aqui eu posso trazer um pouco da nossa experiência, né? A gente tem entendido que os entes que têm a competência para atuar junto à população são esses entes públicos, né? Só que muitas vezes esses entes precisam de suporte, por exemplo, na parte de desenvolvimento de tecnologia, precisam que o mercado busque também trazer soluções para que esses entes possam operacionalizar as ações relacionadas à prevenção de desastre, né? Aí eu trago, né, um pouco da minha trajetória desde a universidade, trabalhando em alguns projetos de pesquisa, a gente já vinha buscando desenvolver sistemas para poder fazer a previsão dos eventos, né? Coisas que alguns estudos que a gente desenvolvia que órgãos públicos ainda não estavam fazendo. E aí, quando a gente desenvolvia esses sistemas, esses modelos, as informações iam para uma publicação técnica, mas não necessariamente se transformavam em algo operacional. Não eram englobados depois na rotina dos órgãos aos quais a gente entregava esse tipo de informação. E aí veio o nosso interesse de, poxa, a gente estuda tanto, a gente desenvolve tanto, como que a gente faz com que essas informações, com que essas inteligências cheguem à população? E aí a gente passou, então, como uma empresa privada, a estudar e a desenvolver, né, tecnologias, podendo, então, municiar os órgãos de proteção e defesa com estas ferramentas, tendo um suporte também técnico do nosso time, para conseguir cada vez mais conhecer, né, a quais riscos cada região está suscetível, como antecipar a esses riscos, como preparar as localidades para atuar no momento que aquele risco está se concretizando, né, e depois como absorver a informação daquele evento, o que pode ser considerado um desastre, né, como absorver aquela informação para preparar novamente outras ações, ou estruturantes ou estruturais, para tentar mitigar esses impactos, né? Então, a gente hoje busca, né, desenvolver cada vez mais inteligências aí, usando tudo que a gente hoje já tem de melhor no mercado, então utilizando a inteligência artificial, aprendizado de máquina, processamentos em nuvem, integração entre diversas fontes de dados, enfim, né? A gente, mesmo sendo um ente que não necessariamente atua diretamente no processo, a gente vem com o objetivo de poder instrumentar, de poder apoiar esses entes de proteção e defesa, para que eles possam ter a melhor informação possível para poder atuar da melhor forma possível, porque não adianta também de nada a gente instrumentar as defesas civis se a gente não consegue criar, por exemplo, políticas públicas que vão disseminar a informação para a população e preparar a população para poder atuar numa determinada situação de um evento crítico, né? Então, todo esse processo tem que estar andando em conjunto, e isso é uma das ações que, como a Aline trouxe, né, hoje os empreendedores, através dos desastres tecnológicos associados às suas estruturas, precisam, né, estar disseminando essa informação, capacitando a população. A gente está caminhando, né, dando os passos cada vez maiores no sentido de conseguir cada vez mais disseminar uma cultura de prevenção a desastres, de preparar a nossa população aos riscos e cada vez mais a gente entender quais são os riscos e como que a gente deve atuar, né, para mitigar esses impactos negativos que os eventos críticos podem trazer. É importante nós vermos, né, isso que a gente está comentando acerca da necessidade de aprimorarmos, de trazermos soluções cada vez mais criativas para superarmos tanto a demanda das informações em si, do público que precisa estar bem informado, quanto das empresas e dos parceiros que se disponibilizam a contribuir com as informações que eles possuem, os empreendedores, a Corpo de Bombeiros, Defesa Civis, todos os envolvidos com esse aspecto de segurança, de prevenção de riscos e de atendimento de incidentes, de forma que a gente consiga, através desse diálogo, dessa comunicação, encontrar caminhos de menor resistência para que as ideias e as necessidades converjam para soluções práticas, né? Então esse é o esforço que a gente tem empreendido. O Proxy tem tido bastante
felicidade no sentido de já ter agregado players importantes dessas áreas que eu acabei mencionando agora há pouco, que trazem muitas ideias que para nós são bastante interessantes, porque às vezes são relativamente simples, mas quando você está atrás de um sistema, de uma tecnologia, às vezes não é tão transparente, mas que reflete em uma agilidade e numa condição de uso da ferramenta de uma forma mais efetiva, muito grande para quem está na linha de frente, para quem está atendendo situações ou para quem está tentando evitar que pessoas que estejam no risco, eles não recebam um alerta, uma orientação a tempo de que elas não se exponham de uma forma desnecessária para uma eventualidade, né? Então, é bastante interessante, porque essa agregação das informações, essa troca de ideias, esse ganho de experiência que a gente tem com os vários braços que estão envolvidos nas soluções e na busca de soluções para o atendimento de riscos, é bastante produtivo para nós, e da parte de tecnologia é um insumo riquíssimo, né, sem o qual a gente não consegue ter sucesso no nosso trabalho entregando as soluções. E para a gente poder encerrar, Marcos, como é que essa tecnologia ela contribui para o desenvolvimento de um conceito que é super importante, que é a questão do conceito de segurança junto à população? Hoje a gente tem essa possibilidade, né, de trazer informações governamentais, informações de previsão, vários tipos de informação que a gente pode consumir e tentar usar essas informações para entregar algum insight para a tomada de decisão da população, né? Mas aí vem também, por outro lado, né, o nosso risco de eventualmente sugerirmos algum alerta, algum insight de tomada de decisão, quando não deveria ser feito também essa tomada de decisão, né? Por exemplo, evacue sua casa, né? É uma decisão, saia da sua casa e vá para a rota de fuga. E se a gente acaba sugerindo essa tomada de decisão, e essa tomada de decisão ela não é adequada para aquele momento, né? A gente acaba incorrendo descrédito. Então a gente falou muito do poder da tecnologia, dela poder trazer para a gente uma comunicação mais fluida com a população, mas é uma comunicação que a gente também tem que ser comedido e a gente precisa ter muita responsabilidade com relação ao uso dessa comunicação, porque essa comunicação feita de maneira inadequada e chegando uma comunicação indevida na população, no usuário final desse processo, vai gerar problema. E, eventualmente, descrédito também, né? É sempre uma faca de dois gumes, né? Eu tenho uma solução hoje muito interessante que a gente pode usar para melhorar e poupar vidas, né? Mas se eu usar demais ela e eu usar de maneira indevida, essa solução pode gerar o efeito contrário, né? No médio prazo, as pessoas podem começar a não acreditar mais na solução e aí ela cai em descrédito. Então, acho que esse é todo o cenário aí que eu poderia imaginar. Hein? Aline, você que tem mais contato aí com a comunidade, com a população que, né, em torno, nesses territórios aí que tem uma mineração, como é que você analisa essa questão da tecnologia, né, da contribuição da tecnologia para o desenvolvimento do conceito de segurança? Maria Amélia, a gente teve algumas oficinas junto à comunidade de municípios mineradores, oficinas específicas para o uso da tecnologia, várias lições aprendidas. É necessário esse trabalho que estamos ali desenvolvendo soluções, né, de tecnologia, trabalhando com os órgãos de proteção e defesa, que eles são aliados, né, e são partícipes, assim, fundamentais no desenvolvimento dessa tecnologia, como falado na questão anterior aí, pelo Henrique, pelo Ricardo e pelo Marcos. E aí, esse trabalho sendo feito entre nós desenvolvedores, né, outros desenvolvedores também de tecnologias para trabalhar com esses órgãos, e atuar junto à população nesses territórios, né, uma das lições aprendidas é que as ferramentas, né, elas devem ter um uso diário, não basta ter uma informação, uma utilidade, servir para emitir um alerta, né, ela tem que trazer ali um pacote, vamos dizer assim, de utilidades. Essa é uma lição aprendida que a gente teve aí, interagindo com algumas comunidades. Eu digo que ela vai contribuir para esse desenvolvimento de conceito à medida que a gente conseguir com que a população tenha um contato diário com
essas informações, as informações de segurança, né, que faça parte da rotina delas. Então, a gente tem que colocar ali, vamos dizer, outros acessórios nessas tecnologias que estão relacionados à rotina das pessoas, tá, para que fique no dia a dia delas, elas vão absorver isso e vão absorver esse conceito de segurança dessa forma, né, tendo essa convivência diária com a ferramenta e com todo esse trabalho, né, essas tecnologias, como eu disse antes, elas são complementares. Então, por trás delas, existe todo um trabalho que vai ser sempre necessário de interação, de proximidade, de transparência com a população. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, Henrique Rocha, CEO e fundador na Fractal, entusiasta da ciência de dados para gestão hídrica, especialista em segurança de barragens e também de prevenção de desastres. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez, obrigado pelo bate-papo. Gostaria de agradecer também o Marcos Leone Filho, CEO da Venidere. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer participar desse bate-papo, foi muito bacana. Espero poder participar de outros ainda. Com certeza. Agradecer também aqui a participação do Ricardo Vieira, também da Venidere. Muito obrigada, Ricardo, por ter trazido tantas informações aí para a gente. Foi um prazer. A gente trabalha firme para que a gente consiga cada vez mais contribuir com a segurança e a prevenção de riscos no Brasil, aí, com o melhor do conhecimento e da tecnologia que a gente puder. Agradecer também a presença da Aline Nunes, que é coordenadora de assuntos minerários no IBRAM. Aline, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, Maria Amélia. É sempre um prazer falar com você. Conte comigo aí sempre. Obrigada. O Pode Minerar é o podcast idealizado pelo IBRAM, está disponível para você por aqui semanalmente. Para não perder os próximos episódios, siga o podcast no seu agregador de áudio favorito. Para saber mais sobre a mineração do Brasil, o trabalho do IBRAM e o calendário de eventos realizado pela entidade, acesse www.ibram.org.br e não deixe de nos acompanhar por aqui semanalmente. Um abraço e até o próximo episódio.